Muito boa tarde, penso que nos estão a ouvir. Então, muito boa tarde, sejam muito bem-vindas a este grupo de trabalho de audições e audiências. Eu quero cumprimentar-vos, quero cumprimentar a OVO, o Observatório da Violência Obstétrica em Portugal, em nome da coordenadora, da deputada Susana Correia, que por motivos imprevistos teve que se ausentar e, portanto, serei eu, Irene Costa, do Grupo Parlamentar do PS, a coordenar esta audiência. Dar-vos então as boas-vindas e apresentar-vos os colegas deputados que estão, os grupos parlamentares e os colegas que estão na sala, em representação do PS, o Sr. Deputado Eduardo Oliveira, em representação do Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Helga Correia, e em representação do Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Pedro dos Santos Frazão. Dizer-vos também que a Sra. Deputada Joana Cordeira, da Iniciativa Liberal, pediu para vos transmitir que não vai poder estar nesta audiência porque tem uma outra reunião marcada à mesma hora, mas que oportunamente vos enviará uma comunicação. Portanto, de acordo com a grelha de tempos para esta audiência, vocês terão então 10 minutos para expor o vosso problema, aquilo que entenderem. Depois haverá uma ronda única em que os deputados terão 5 minutos para fazerem as suas considerações e uma resposta final da OVO na duração de 10 minutos. Vamos tentar cumprir os tempos, não sendo cumpridos exatamente à risca, mas vamos tentando cumprir. Portanto, sendo assim, eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Eduardo Oliveira. Ai, desculpe, tem razão. Peço desculpa, a primeira intervenção é vossa, a primeira ronda de 10 minutos, peço desculpa. Muito boa tarde, estão a ouvir bem? Estamos a ouvir muito bem. Entretanto, eu peço desculpa, mas vou então também apresentar aqui a Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, que acabou de chegar, a Deputada Catarina Martins. Também estará presente. Obrigada. Então passo a iniciar a nossa conversa. Meu nome é Lígia Moraes, sou representante do OVO, está connosco a Carla Santos e também a Inês Furtado, que também nós os três pertencemos aqui ao OVO. Irei fazer uma pequena apresentação sobre quem é o OVO e o motivo pelo qual nós pedimos o vosso tempo a esta pequena audiência. Conseguem visualizar ou ainda não estão a visualizar? Estamos a visualizar muito bem. Muito obrigada. Então, como eu disse, somos o Observatório da Violência Obstétrica de Portugal. Como é que nós iniciámos este observatório? Nós, o ano passado, fomos um movimento espontâneo ao vivo. Este movimento aconteceu a 21 de outubro de 2022, forma uma declaração da Ordem dos Médicos a negar novamente o termo violência obstétrica, que não existia qualquer tipo de violência obstétrica nas mulheres em Portugal. Perante aquilo que aconteceu, nós 2 semanas depois fizemos uma manifestação nacional, onde entregámos nas várias sedes da Ordem dos Médicos vários relatos de norte a sul do país, incluindo ilhas, de várias mulheres que passaram por esta violência obstétrica, que mais à frente iremos dizer concretamente o que é. A 25 de janeiro deste ano oficializámos como organismo multiprofissional que pretende observar, denunciar e promover a discussão sobre a violência obstétrica e aqui estamos hoje, aqui para isto. Violência obstétrica nada mais para nós e de acordo com a literatura mundial é um termo utilizado para caracterizar abusos sofridos por mulheres quando procuram serviços de saúde durante a gestação, no parto, nascimento ou pós-parto. Os maus tratos podem incluir violência física ou psicológica, podendo fazer da experiência do parto um momento traumático tanto para a mulher como para o bebê. A violência obstétrica está relacionada não apenas com o trabalho de profissionais de saúde, mas também pela falta de opções e falhas estruturais dos hospitais e do serviço de saúde como um todo. As intervenções realizadas após a recusa ou sem consentimento são sintomáticas do modelo biomédico de assistência ao parto, neste precisamente que é o que acontece em Portugal, assente na medicalização excessiva e desnecessária de um processo fisiológico que contraiu o modelo biopsicossocial e o Midwife Century recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Neste preciso momento, desde janeiro até agora, fins de novembro, recebemos 359 denúncias e relatos, já analisámos 144 casos, destes são 28 hospitais públicos, 4 privados e 53 são anónimos. O que é que nós detectamos nestes 144 casos? Intervenções sem consentimento, intervenções em que não existiu a autodeterminação da mulher, violência psicológica, violência física. Em termos de violência psicológica, 37% de casos,
Nas intervenções físicas, temos 81 denúncias de episiotomia, temos ventosas sem consentimento, 42 denúncias, fórceps sem consentimento, 20 denúncias, e manobras de Christeller, que é algo que a Ordem dos Médicos continua a afirmar que não existe em Portugal, temos 45 denúncias destes 144 casos analisados. Exemplos relativamente à violência obstétrica: ridicularizar por ser demasiado nova ou negra ou gorda, entre outras; culpabilizar a mãe por não exercer a tal força certa; ridicularizar por ter um plano de parto que está na lei; ridicularizar por não querer determinadas intervenções, por exemplo, analgia; insultar a mulher por esta estar a gritar durante o seu parto; sugerir que seria responsável pela morte do bebê caso não aceitasse intervenções; coagir a aceitar intervenções porque o próprio médico vai-se embora. Isso acontece muito, por exemplo, na parte da anestesia. Estes são alguns frases que passaram para nós nos relatos: hemorragias severas, o bebê nasceu em paragem cardíaca e não disseram nada aos pais; depressões pós-parto com ansiedades e ataques de pânico; o sem acompanhamento; o sem existir pele com pele; recusar a dar epidural; oferecer leite artificial sem consentimento dos pais. E depois temos aqui os mais físicos: os prolapsos uterinos, os retais, problemas a nível da pelve reconstruída, ou então crianças com marcas devido aos fórceps, ou então mesmo também um bebê que acabou por falecer num dos nossos relatos. Qual é o impacto desta violência obstétrica, tanto a nível pessoal como a nível social? É o trauma psicológico, é o vínculo entre mãe e filho e mesmo a família afetada, o trauma físico e a morbilidade, a perca de poder da mulher num ato determinante da sua vida, a diminuição da taxa de natalidade e possivelmente aqui um aumento da taxa de mortalidade perinatal por não existência de dados concretos. Atualmente, o que é que o Observatório depara-se? Com a falta de dados, temos um modelo biomédico e tecnocrático, temos uma medicalização excessiva, temos uma centralização e impessoalização de cuidados, temos discriminação e paternalismo, temos uma falta de atualização de conhecimentos por parte dos profissionais de saúde, ausências de consentimento e um desrespeito da lei em vigor, e também sentimos a falta de canal de denúncia e auditoria oficial para estas situações. Não vou estar aqui a elencar todos os dados públicos que nos faltam aqui relativamente da Portaria 310/2016, que certamente já devem ter conhecimento. E atualmente o que é que nós temos? Temos a Lei 15/2014, que foi alterada pela recente Lei 110/2019. Nós precisamos aqui ter uma clareza sobre o direito do acompanhante, ou seja, termos um acompanhamento contínuo desde a admissão até à alta da mulher. Gostaríamos de fazer aqui sugestões de melhoria, como por exemplo acompanhamento psicológico pós-parto, o prazo de entrega dos questionários de satisfação e a fiscalização dos serviços com base nas recomendações da Organização Mundial de Saúde. Este questionário de satisfação, por exemplo, é entregue à mãe no dia da alta muitas vezes, e nesse momento a mulher está ali a despachar um questionário, quando na realidade muitas vezes a mulher precisa de tempo para encaixar o que é que aconteceu naquele momento. E aqui nós sentimos que deveria existir mais tempo para a mulher, por exemplo, preencher estes questionários de satisfação. Relativamente ao regulamento das competências específicas do enfermeiro especialista em enfermagem de saúde materna e obstétrica, o Observatório sente necessidade que deveria ser reconhecido estas competências, porque podem ajudar bastante nesta fase crucial das urgências e da reformulação da parte dos serviços de ginecologia e obstetrícia. E a nível de combate a esta violência obstétrica, gostaríamos de realmente ter um enquadramento jurídico da violência obstétrica na própria Lei 15/2014, alterada pela 110/2019, e de incentivos económicos tanto no privado. Tanto o parto histócito e as cesarianas não deveriam ter mais remuneração. Deveria haver aqui uma alteração neste sentido. Relativamente àquilo que nos traz aqui hoje, que é a proposta do fecho das maternidades, o OVO opõe-se veemente, sugerindo assim que alguns hospitais, como por exemplo o Hospital da Póvoa de Varzim, possa transformar-se num centro de parto normal, de acordo com aquilo que a Ordem dos Enfermeiros já propôs. Os hospitais em risco de fecho do capital distrito, como Castelo Branco e Guarda, mantenham as suas funções e melhorando os serviços e captando obstetras através
através de incentivos económicos. A criação de centros de parto dentro do Serviço Nacional de Saúde, aditando-se a previsão destes centros do Decreto-Lei 279 de 2009. E relativamente à comissão criada o ano passado, deveria ser, para nós, obrigatoriamente composta por outros profissionais de saúde, como, por exemplo, enfermeiros, obstetras, como, por exemplo, fisioterapeutas, psicólogos, para além dos obstetras que estão lá, e também de organizações representativas dos direitos da gravidez e no parto, garantindo deste modo a isenção das propostas e decisões desta própria comissão. E, finalmente, a criação de um canal de denúncia de maus-tratos da gravidez e parto, aberto a todas as utentes e profissionais de saúde, que permite a comunicação, a posterior auditoria de queixas por uma equipa multidisciplinar. E eu agora passaria a vez à minha colega Inês Furtado, que irá complementar aqui uma parte que vai ser essencial também para vocês nos escutarem. Obrigada. Boa tarde, o meu nome é Inês, eu sou anestesista e trabalho diariamente num bloco de partos. E queria só acrescentar, porque muitas vezes quando falamos deste tema, um dos principais obstáculos é os profissionais de saúde acharem que nós estamos contra profissionais de saúde e não estamos. O que nós estamos é contra determinados atos e contra um sistema que não capacita as mulheres num dos momentos mais importantes da sua vida, que é o ter um parto e durante a sua gravidez. E outra das coisas pela qual o Observatório luta é porque haja um consentimento informado de todos os atos médicos de forma livre e informada, como o próprio nome indica, que é algo que atualmente não existe, ou existe de uma forma muito precária e muito insuficiente. Muitas vezes as mulheres não têm na sua posse toda a informação necessária e quando esta informação é dada, muitas vezes é num momento em que já não é possível a mulher assimilar a informação, porque o parto é um momento de muita intensidade. E uma das coisas que o Observatório também tenta propor é que esta capacitação das mulheres e esta literacia da saúde venha de um sistema de saúde que o faça ao longo dos 9 meses da gravidez, de acordo com as recomendações da Organização Mundial de Saúde, em que a gravidez e o parto são vistas como eventos fisiológicos, em que a maioria das mulheres não tem qualquer necessidade de intervenção e, por isso, os partos e o acompanhamento deve ser baseado em midwives, neste caso em Portugal, em enfermeiros especialistas em saúde materna e obstétrica, e o que vai na linha de pensamento destes centros de parto, que também são uma das propostas do OVO, tal como recomendado pela Organização Mundial de Saúde, ao contrário do que atualmente parece existir, que é um completo afastamento destas recomendações. E pronto, com isto termina aqui a nossa intervenção. Muito obrigada, dentro do tempo, muito bem. Antes de passar a palavra aos colegas, eu gostava só de dizer que também se juntou ao grupo de trabalho a deputada do PAN, Inês Sousa Real, e dou então a palavra ao Sr. Deputado do PS, Eduardo Oliveira. Boa tarde. Desde já eu gostava de agradecer a vossa disponibilidade para estar aqui junto de nós para falarmos sobre um assunto que nós consideramos que é bastante sensível e que valorizamos. E cumprimento a Sr. Presidente, em nome da Sra. Presidente Lígia Moraes, as outras restantes pessoas presentes e os caros colegas deputados que estão aqui presentes. Deixem-me dizer, eu sou enfermeiro especialista de saúde materna, trabalhei até há pouco tempo, exerci funções de enfermeiro de parteiro na maternidade do Centro Hospitalar de Vila Nova de Famalicão, do Centro Hospitalar de Médio Ave, na unidade de Vila Nova de Famalicão, e a experiência que tenho, não só pela unidade onde trabalhei e por outras unidades com quem contacto com outros colegas meus que partilham comigo, é que cada vez mais há uma defesa do trabalho de parto humanizado, cada vez mais há uma defesa da mulher no sentido de termos como objetivo principal defender aquilo que é o plano de parto que é estabelecido pela mulher, juntamente com o enfermeiro parteiro. Claro que há muito que ainda temos que crescer, evoluir, mas noto que há uma vontade por parte dos profissionais de desempenhar este trabalho, que eu considero um trabalho de excelência para, no futuro, no sucesso das maternidades.
Eu gostava de fazer aqui algumas questões a vocês relativamente quais as sugestões sugestões que têm no sentido de colaborar em termos de políticas de saúde para a defesa dos direitos das mulheres na saúde sexual e reprodutiva. Quais são as preocupações que as mulheres vos têm transmitido com mais impacto na saúde sexual e reprodutiva? Para vocês, a chamada Lei Marcelino veio melhorar a assistência às mulheres e diminuir o impacto dos constrangimentos dos serviços e dos profissionais de saúde no atendimento à mulher e casal grávido? E outra questão que gostaria de colocar relativamente às unidades de cuidado na maternidade, se consideram que a existência dessas unidades que é uma mais-valia na defesa daquilo que vocês pretendem, neste momento, defender. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra a Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do PSD, Helga Correia. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Antes de mais, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e um cumprimento muito especial ao OVO, na sua Presidente Lígia Moraes, Carla Santos e Inês Furtado. Desde já agradecer a vossa exposição inicial e os contributos que puderam já dar nesta audiência e dizer, em primeiro lugar, uma declaração de princípio do PSD que estas matérias relacionadas com o que designamos por violência obstétrica revestem-se de grande importância para o grupo parlamentar do PSD, na medida em que configurem más práticas clínicas. Sendo certo que esta é uma matéria que nos deve convocar a todos, e quando digo todos, a nós mulheres, mas também a todos os responsáveis, quer sejam políticos, quer sejam técnicos, médicos, no sentido de fazermos uma abordagem tranquila, uma abordagem serena, uma abordagem menos traumática possível, tanto neste caso para as mulheres. Tanto mais que quando analisamos a questão do Sistema Nacional, do Serviço Nacional de Saúde e o momento particular que viu o Serviço Nacional de Saúde, quanto mais tranquilidade colocarmos nestes atos médicos, mais tranquilidade deixamos também para a mulher acaba por viver. No que se refere ao pedido desta audiência, que desde já muito agradecemos porque trazem mais uma vez a debate uma matéria muito importante e que nos preocupa, o mesmo tem como motivação a situação complexa que está neste momento, como eu dizia, a viver o Serviço Nacional de Saúde e na questão que se coloca do fecho das várias maternidades e do colapso das urgências hospitalares públicas, e isso é uma matéria que o PST tem visto com alguma preocupação e temos alertado várias vezes a tutela e os titulares das pastas. A esse respeito, dizer, e naturalmente estamos muito preocupados e já o manifestamos em sede de Comissão de Saúde, o facto de ainda não termos acesso ao relatório da Comissão de Acompanhamento das Urgências da Obstetrícia, cujo coordenador é o Sr. Professor Diogo Aires de Campos, um relatório que já foi entregue ao Governo em setembro, há mais de 3 meses, um relatório que até o Partido Socialista fez questão na Comissão de Saúde solicitá-lo, naturalmente que no gabinete do Sr. Ministro tem-se recusado a divulgar esse documento, por mais que a Comissão peça e outros partidos políticos também já tenham apresentado requerimentos na Comissão. Enquanto isso, o que é que nós vamos assistindo? Vamos assistindo a várias propostas que vão sendo divulgadas na comunicação social que não nos deixam tranquilos, nomeadamente propostas que trazem algum ruído em volta de toda esta matéria, como sendo a divulgação do hipótese de encerramento de várias urgências, de blocos de partos. Vocês naturalmente já manifestaram aqui a vossa preocupação e a oposição relativamente ao encerramento dos blocos de partos de Castelo Branco e por aí fora, e naturalmente que o PST também está preocupado com esse encerramento, desde já porque enquanto estamos sobre hipóteses, estamos a criar ruído e estamos a deixar as mulheres grávidas numa situação de incerteza e preocupação, e acho que isso não tranquiliza qualquer mulher e qualquer mulher grávida. E depois uma última questão, queria falar também da questão já levantada relativamente às taxas moderadoras a pagar pelas mulheres grávidas que recorrem
recorram à urgência em situações que possam não ser consideradas ou numa situação de urgência. E a este nível gostava de ouvir a vossa posição relativamente a esta matéria, porque tendo o Serviço Nacional de Saúde, conforme está, neste momento, muitas das vezes, uma mulher grávida, quando não tem resposta nos serviços, nos cuidados primários, naturalmente, não sabendo se a situação é grave ou não, recorre ao serviço de urgência. Queria-vos ouvir a este nível qual é o vosso ponto de vista e, mais uma vez, agradecer a vossa exposição inicial, agradecer os contributos que têm dado. Falaram aqui que gostariam de contribuir e deixar algumas sugestões a nível de melhorias. Não sei se têm algum documento já construído. Eu ia sugerir não só fazerem chegar à Comissão o PowerPoint inicial com dados relevantes que apresentaram aqui, mas também estes contributos que falam que gostariam de dar como sugestões, se puderem também enviar para a Comissão e para este grupo de trabalho das audiências, acho que seria bastante oportuno para todos os grupos parlamentares analisarem e eventualmente até sugerirem eventualmente algumas alterações. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado do Chega, Pedro Santos Frazão. Muito obrigado, Sra. Coordenadora. A minha primeira palavra vai, obviamente, para saudar a OVO, na pessoa da sua Presidente, Lígia Moraes, e também Carla Santos e Inês Furtado. É, de facto, um observatório novo, nasceu em janeiro deste próprio ano, é um organismo multiprofissional e que surgiu pela necessidade de observar e denunciar publicamente a incidência das práticas que se constituem como violência obstétrica. Eu sou homem, existem aqui muitas mulheres, as senhoras são também as 3 mulheres, mas eu quero partilhar convosco que tenho alguma experiência em situações de parto, porque eu faço parte das 0,1% das famílias portuguesas que têm mais de 6 filhos e, portanto, eu acompanhei todos os partos da minha mulher. Aliás, fui eu próprio que cortei o cordão umbilical de todos os meus filhos e, portanto, sei perfeitamente a importância deste momento e como ele deve ser único e protegido, tanto para a mãe como para o bebê, mas também para o pai, e temos também que deixar aqui uma palavra de apreço também ao pai, que engloba a todas as famílias. O fecho das maternidades, de facto, enfrenta um problema estrutural em Portugal, em que a violência obstétrica também pode estar incluído e que é da maior premência na atualidade, sobretudo nos períodos mais difíceis, os períodos de férias, que são o verão e também agora as festas do Natal e da passagem de ano. Portanto, nós temos que evitar estas situações de violência obstétrica e até situações fatais na assistência às parturientes, situações fatais que infelizmente ouvimos na comunicação social durante este ano, e esse esforço deve ser feito tanto pela contratação nas entidades públicas como talvez recorrer ao apoio dos serviços privados. E da vossa intervenção inicial e da vossa apresentação, que muito agradeço, retirei-te o número dos casos que foram acompanhando desde a vossa fundação, agora durante este ano, e reparei que existiam 28 entidades públicas onde manifestamente existiam esses casos ou que acompanharam essas denúncias e apenas 2 entidades privadas. Ora, sendo que, por exemplo, em Lisboa já 1/3 dos partos se fazem em instituições privadas de saúde, a minha primeira pergunta era qual é a vossa sensibilidade para a ocorrência destes casos, se de facto estes casos se dão, se tem já algum estudo entre a prevalência entre instituições públicas e instituições privadas. Essa era a primeira pergunta que deixava. Depois, relativamente ao fecho das maternidades, a senhora deputada do PSD já abordou esse assunto, mas eu gostava também de arvorar o mesmo, porque ele de facto está a causar alarme social em todo o nosso país. Nós sabemos que houve a criação de uma comissão, ainda já feita pela anterior ministra Marta Temido, para avaliar e reorganizar os serviços de ginecologia e obstetrícia, e recentemente foi anunciado que iriam ser encerradas 6 maternidades. Não se sabe se são públicas, se são privadas. O Sr. Ministro da Saúde disse que até
poderiam ser privadas, mas o que se fala são 2 unidades na região de Lisboa e Val do Tejo, Barreira e Vila Franca de Xira, 2 no centro, Guarda e Castelo Branco, e 2 no norte, Póvoa do Varzim e Famalicão, e isto já provocou grande parte das reações, por parte, obviamente, da população, dos próprios profissionais de saúde e também dos autarcas. Gostava de colher também aqui a vossa reação da OVO a este anúncio da Comissão. Relativamente ao enquadramento legal, nós sabemos que a Lei número 110 de 2019 veio já estabelecer princípios, direitos e deveres aplicáveis nesta proteção na pré-conceição, até na procriação medicamente assistida e, obviamente, na gravidez e no parto. Introduziram também um questionário de satisfação de saúde materna e obstetrícia, o direito ao acompanhamento em todas as fases do trabalho de parto, também a assistência na gravidez e outras alíneas, como o direito à igualdade, o direito a estabelecer melhores cuidados de saúde, à liberdade, à autonomia, à dignidade com respeito à confidencialidade. Portanto, tudo parece que está consagrado na lei, mas de facto a realidade muitas vezes não corrobora com o que está plasmado da lei, e o vosso observatório trouxe-nos aqui um número muito preocupante de casos de denúncias que estão a acontecer. E, portanto, para terminar a minha intervenção, quero deixar-vos apenas algumas questões mais concretas. No entendimento da OVO, estão, de facto, garantidas as boas condições de trabalho aos profissionais de saúde e respeita-se esta legislação no que se refere aos direitos das utentes? Em segundo lugar, está a ser respeitado o direito das grávidas consagrado na lei, nomeadamente ao direito ao acompanhamento? E também sobre a pressão que existe sobre os profissionais de saúde e a falta de recursos humanos, nomeadamente no SNS, o cansaço e o extenuar e também a assinatura das escusas de responsabilidade podem ou não originar estes atos médicos que promovam desnecessariamente as acelerações do parto e nomeadamente, recorrer-se a práticas desaconselhadas pela OMS, como referiram a manobra de Christeller. E também, na opinião da OVO, sobre as práticas não recomendadas, tanto a manobra de Christeller sobre a episiotomia, se não estão também implicadas neste cansaço e na falta de profissionais de saúde em número suficiente. Finalmente, para terminar, Sra. Coordenadora, queria só deixar uma última pergunta. De facto, a Ordem dos Enfermeiros insiste também na criação dos centros de parto normal, integrando estes profissionais de saúde, e queria que reforçassem uma vez mais a posição da OVO para estes centros de parto normal e relativamente como é que vem a possibilidade de operacionalizar esses centros de parto normal em Portugal. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Catarina Martins, do Bloco de Esquerda. Como chegou atrasado, o Sr. Deputado deu a indicação de que faria a intervenção no final. Eu aproveito também para dizer que, entretanto, juntou-se aqui ao Grupo de Trabalhos o Sr. Deputado do Partido Comunista Português, o Sr. Deputado João Dias. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todas e também aos Srs. Deputados, a todos também aqui presentes. Bem, agradecer à OVO o trabalho que tem feito, o trabalho do Observatório que tem feito. Nós já tivemos a oportunidade de reunir e trocar ideias sobre algumas destas matérias. Como sabem, para o Bloco de Esquerda esta é uma questão bastante importante. Nós sabemos que as questões da violência obstétrica têm a ver também com uma forma mais geral de prestação de cuidados de saúde, em que há muitas vezes um paternalismo e uma imposição de cuidados de saúde aos utentes, que no momento do parto tem esta forma, a violência obstétrica, mas acontece, na verdade, de várias formas, infelizmente, na prestação de cuidados de saúde, e é algo com que temos vindo a combater nas suas várias formas, seguramente, por exemplo, contra as pessoas com mais idade, mais velhas, também acontece no Serviço Nacional de Saúde. Mas é verdade que no parto, nas questões obstétricas, se junta ainda por cima uma série de preconceitos patriarcais, preconceitos racistas, que se juntam para as mais variadas opressões e violências, como aliás descreveram e bem na vossa apresentação. Nós temos tentado perceber como é que a situação está, se piora ou se melhora, e queria dizer-vos que há alguma dificuldade e alguma opacidade naquilo que se passa neste momento. Um dos instrumentos grandes para sabermos o que se passa e para proteger as utentes é o direito a acompanhante.
e o direito à acompanhante foi muito restringido durante a pandemia e, na verdade, o Bloco de Esquerda questionou todos os hospitais portugueses. Ainda não temos respostas de todos, mas já temos um número de respostas significativos e aquilo que verificamos é que o direito à acompanhante continua muito restringido, ou seja, não está neste momento ainda, há hospitais, há poucos que falam da pandemia, mas muitos falam da dificuldade de equipas ou da dificuldade até dos próprios espaços, ou seja, há aqui também um problema que se coloca. Há outro problema que se coloca também, que é com a dificuldade que o Serviço Nacional de Saúde tem tido em fixar os seus profissionais, as decisões que se preparam sobre encerramento de urgências, blocos de partos, enfim, as notícias têm vindo ao lume. Já aqui foi dito, há um relatório que já foi entregue ao Governo, o Bloco de Esquerda já o pediu variadas vezes, ainda não o temos, entretanto vamos ver notícias a sair. E há para nós duas grandes preocupações. Uma é a ideia de encerrar urgências, e aliás já está a acontecer na prática, e não se compreender o que é que uma urgência obstétrica tem de diferente até de outros serviços de urgência. Porque o recurso à urgência durante a gravidez é um passo normal da gravidez. E mais, o dia do parto pode ser mesmo também por urgência. E, portanto, toda a relação que a grávida vai tendo com aquele serviço é fundamental para que o dia do parto decorra da melhor forma. E, portanto, quando se pensa em encerrar serviços de urgência que têm, na verdade, utentes por falta de equipas, aquilo que estamos a fazer é cortar esse serviço, a cortar essa ligação e, portanto, a desumanizar mais esse momento com todos os problemas que isso tem. Há um outro tema que tem vindo a ser assunto como possível, que é a ponderação da eventual imposição de taxas moderadoras em recurso a urgências que não sejam consideradas reais. Ora, uma mulher que está grávida, sente que precisa de um médico, sente que precisa de um médico. Depois saberá na triagem o que é que se passa, mas, na verdade, incluir qualquer tipo de taxa moderadora seria, do nosso ponto de vista, um erro. Aliás, as grávidas sempre estiveram isentas, precisamente porque isso é uma condição de segurança do processo de toda a gravidez, saber que se pode recorrer aos serviços sem que a parte económica seja sequer considerada. Há depois também um terceiro ponto, que é: existem números, mas não existe transparência sobre esses números, que referiram também na vossa apresentação, o excessivo recurso a cesarianas também, na parte do privado, por organização dos serviços, não é? E por questões financeiras. E, na verdade, nós sabemos que há uma percentagem de recurso que não pode ser explicável, a não ser por interesses financeiros do setor privado, mas não existe propriamente transparência sobre os casos. Portanto, aqui. Nós temos aqui algumas preocupações, uma delas seguramente tem a ver com a própria, e falam muito disso, a própria intervenção junto dos profissionais de saúde. Na verdade, nós precisamos muito dessa intervenção junto dos profissionais de saúde, mas também precisamos de auditoria e transparência sobre o que se está a passar no público e no privado, e precisamos seguramente de que as grávidas tenham mais capacidade de se fazer ouvir. Desse ponto de vista, e para acabar com uma pergunta muito concreta e uma preocupação, preocupa-nos muito haver cada vez a menor cobertura de médicos de família, o que significa também que experiências que são feitas nos cuidados primários em alguns sítios, mas não em todo o país, como, por exemplo, cursos de preparação para o parto feitos nos próprios cuidados primários, são raros. Há muitas grávidas que não têm contacto nenhum com este caminho dentro do Serviço Nacional de Saúde, o que quer dizer que chegam ao momento da urgência ou chegam ao momento do parto com muito poucos instrumentos, sabendo muito pouco do que as espera e sabendo muito pouco daquilo a que têm direito. E, portanto, perguntar-vos também se não considerariam que espalhar em todo o país esta articulação com os cuidados primários para que todas as grávidas tenham acesso a esta preparação para o parto, em que conhecem tudo o que se vai passar, o que se pode passar e os seus direitos, não seria também um caminho, a par da formação, a par da auditoria, fundamental para combater a violência obstétrica? E com isto termino agradecendo uma vez mais o vosso trabalho. Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra então à Sra. Deputada do PAN, Inês Sousa Real.
Muito obrigada. Cumprimento a Sra. Coordenadora, os restantes membros também do Grupo de Trabalho e cumprimento também as representantes do Observatório, desde já agradecendo pelo trabalho que têm desenvolvido. Relativamente, quer àqueles dados que hoje nos trouxeram, quer também aos diferentes contributos que têm feito chegar até à Assembleia da República, nomeadamente no que diz respeito à transparência dos dados, gostaria de começar por referir que efetivamente há um problema crónico, não só naquilo que é a acessibilidade à informação, mas também o próprio sistema Serviço Nacional de Saúde, tal como está neste momento, com a falta de recursos humanos e também com a desvalorização e encerramento de serviços, torna muito mais difícil aquele que é um objetivo que acreditamos que seja comum, que é a humanização do parto e o respeito pleno pelos direitos, quer da mãe, quer do acompanhante, quer também da própria criança. Nesse sentido, o PAN fez aprovar uma recomendação ao Governo para que fosse garantido a erradicação da violência obstétrica, assim como fossem feitos estudos anónimos sobre o mesmo no nosso país. Esta recomendação inclui também a publicação semestral dos dados da obstetrícia e neonatologia que constam da Portaria 310 de 2016. Ela já foi aprovada aqui na Assembleia da República, importa agora que seja dado cumprimento pleno pelo Governo a esta matéria. Mas relativamente ainda aos dados da obstetrícia e neonatologia em Portugal, gostaríamos, e o facto de não serem públicos, gostaríamos de vos perguntar, até porque esta questão da percepção e do impacto direto que possa ter depois nos utentes e na qualidade dos cuidados da obstetrícia em Portugal, que mais é que acham que efetivamente pode ser feito para agilizar, não só do ponto de vista da participação dos diferentes profissionais e não apenas os médicos obstetras nesta transmissão dos dados, mas, se na vossa opinião, haver aqui um envolvimento de outras instituições, seja da academia, seja dos próprios observatórios, seja das organizações não governamentais, que mecanismos e que canais, como o canal de denúncia anónima que também referem, é que pode ser o caminho para mitigar esta questão. Depois, uma das questões que o PAN se tem batido e defendido é pelas unidades de cuidado de saúde materna. Neste caso, nós não nos podemos esquecer que elas podem ter um impacto positivo na taxa de partos eutóxicos, menos intervenções no parto e um nível também de satisfação superior generalizado pela mulher, pela família, desde a gravidez, o parto e o pós-parto, num contexto em que assistimos ao encerramento de maternidades e que existe esse risco iminente de virmos a prestar um serviço do ponto de vista territorial com menos cobertura. Isto não substitui a necessidade da existência das salas de parto e das maternidades, mas um projeto piloto desta natureza permitiria um serviço de maior proximidade e, tendo em conta que o Observatório tem defendido a implementação dos centros de parto e também das unidades de cuidado de saúde materna, gostaríamos de perceber o que é que vos parece esta proposta que o PAN apresentou no Orçamento de Estado e que foi rejeitado, sobretudo considerando que o modelo biomédico e também implica o recurso excessivo aos serviços de urgência dos hospitais, uma dependência também dos médicos obstetras e o projeto do PAN de alguma forma vem mitigar e facilitar e humanizar o acesso a este tipo de cuidados materno-infantis. Por outro lado também, se não será necessário um programa, até porque estamos a falar aqui de erradicação da violência obstétrica, de redução dos partos distóxicos, instrumentalizados onde se incluem as cesarianas, para além do esforço de baixar as taxas de cesarianas do SNS, porque Portugal tem uma elevada taxa de cesarianas. E para concluir, gostaríamos ainda de saber se, na perspectiva do Observatório, que opções é que uma grávida que procura um parto mais humanizado em Portugal é que tem efetivamente, da vossa experiência e dos inquéritos que têm levado a cabo, e também que hospitais é que promovem este tipo de parto eficiente, em que é um modelo recomendado pela própria Organização Mundial da Saúde, em que gravidezes e partos de baixo risco possam de alguma forma ter acesso a estes serviços. Não queria terminar sem mais uma vez não só agradecer, mas também dar nota de que para o PAN a valorização dos profissionais, a aposta em modelos de proximidade e de cuidados materno-infantis de proximidade e, claro está, isentos de qualquer tipo de taxa, como até aqui têm sido prosseguidas, são absolutamente fundamentais para garantirmos que qualquer criança nasce em segurança e que qualquer família se sente não só de forma participada e ativa envolvida no processo do nascimento da criança, mas que todos os seus direitos são respeitados. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. E então, com a concordância do Sr. Deputado João Dias, dou-lhe então a palavra. Muito obrigada, em representação do PCP. Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Quero agradecer a compreensão que tiveram e até porque não conseguimos estar ao mesmo tempo em todo o lado. Cumprimentar os senhores e senhoras deputados, cumprimentar a representantes da OVO, nomeadamente
a Carla Santos, a Lígia Moraes e a Inês Furtado, que já tivemos a oportunidade de conversar, uma conversa muito interessante que tivemos relativamente a estas questões que, não sendo, infelizmente, não sendo questões de novidade, não é de há poucos meses ou há poucos anos que, de facto, esta situação acontece naquilo que é um momento tão especial como é o parto, quer seja no pré-parto, no parto e no pós-parto. Infelizmente, aquilo que tem vindo a público e que se conhece é que os cuidados e o acesso aos cuidados são cada vez mais dificultados e, nesse sentido, aquilo que temos a dizer tem a ver com, certamente, alguns dos problemas que já aqui foram levantados e que terão aqui deixado essas preocupações. Antes de mais, também, deixar-vos uma palavra de agradecimento por se dirigirem à Assembleia da República, sendo certo que é muito difícil, por vezes, até conseguir trazê-los cá, até porque há pouca vontade, até de um requerimento que o PCP já apresentou, para que se possa ouvir não só os responsáveis e os decisores, mas se possa ouvir também as mulheres, se possa ouvir também os utentes e trazer de viva voz aquilo que são as suas preocupações. E é nesse sentido que também quero agradecer a vossa presença aqui através desta audiência. De facto, aquilo que tem sido o agravar em termos da qualidade da resposta, em termos daquilo que nós falamos que é o atendimento humanizado, prende-se muito com desde logo, opções têm sido feitas da degradação do serviço público e a verdade é que tem sido reduzindo esse serviço público e agora querem-nos voltar a convencer novamente de que fechando mais maternidades podemos melhorar os cuidados. Sem nunca nos apresentarem um plano, um programa, sempre que encerram serviços, um plano de, a breve ou médio prazo, podermos ter um reforço da resposta, melhoria em termos do atendimento e da oferta e da disponibilidade em termos desses serviços. Em concreto, as questões relacionadas com a maternidade, aquilo que nos preocupa tem a ver, de facto, com a Comissão de Acompanhamento da Resposta para as Urgências de Ginecologia e Obstetrícia. Tem sido, de facto, as notícias que nos têm vindo é de que, de facto, se encaminha e as sugestões e as recomendações será a de um encerramento e isto condiciona em muito tudo aquilo que é o projeto de um casal ou de uma mulher, considerando que fica condicionado muito, mas muito daquilo a que tem direito, nomeadamente o atendimento humanizado de uma equipa que conhece, de uma equipa à qual tem ligação de pertença, mas principalmente porque uma questão muito importante que é o plano de parto fica absolutamente condicionado. E já muitas das questões que eu tinha para fazer já aqui foram levantadas, mas há 2 ou 3 questões que eu queria deixar. Uma delas tem a ver com este direito que nós temos de poder ter um plano de parto, ou seja, se nós não sabemos no dia em que a mulher tiver que parir, se vai parir na cidade A ou na cidade B, como é que este plano de parto pode ser ou não concretizado? Ou seja, há um condicionamento aqui a esse plano de parto e nesse sentido, ou seja, ter aqui também um pouco da vossa opinião relativamente à importância deste envolvimento. Depois, há uma outra questão que nos preocupa muito, tem a ver com o pós-parto. Certamente, e já aqui foi dito, as questões relacionadas com o pré-parto, com a preparação pré-parto, com as questões relacionadas com o parto, que ainda agora estamos aqui também a falar, mas o pós-parto, e não estou a falar só do período do puerpério, em que a mulher recupera as condições pré-gravídicas, em termos do organismo, mas um período mais alongado de acompanhamento, de toda a evolução, em termos desde logo psicológicos e emocionais da mulher, mas também um outro acompanhamento que é necessário fazer-se e de que forma é que nós nesta área, provavelmente daquilo a informação que nos chega é que estamos num vazio completo. Se há muitas carências a nível do pré-parto, a nível do parto é as dificuldades que nós todos no dia-a-dia já conhecemos, pós-parto então parece que nada aconteceu, que a mulher, pronto, já está, já aconteceu, já pariu, já deu à luz e a partir daqui não há mais responsabilidade nenhuma, não há mais necessidade de ter profissionais específicos que possam dar essa atenção. Pronto, e há aqui uma outra área que nós nos preocupa. De facto, o negócio feito em torno do parto
não é algo que seja de ignorar. Nós temos muito cuidado quando falamos do caos e quando se usa um discurso em que se caracteriza o Serviço Nacional de Saúde como uma degradação absoluta. A verdade é que ele, felizmente, não está absolutamente degradado. Não nos pode impedir, o não concordarmos com este discurso, não nos pode impedir de identificar os problemas e as dificuldades por qual passa, que são muitas, são graves, que é preciso dar-se resposta. É possível dar-se resposta, além de ser necessário, é possível dar-se resposta, só que a opção política não é essa. A opção política é de criar condições para que se continue a privilegiar aquilo que é a resposta privada. E nós não temos nada contra o privado. A resposta privada pode surgir. Não podemos é criar condições em que se faz toda esta promiscuidade, em que se cria condições de degradação, simplesmente para se poder fazer este negócio acerca, neste caso do nascimento, com as condições que nós sabemos de promoção de atos, e termino, senhora deputada, de atos que são uma cascata de intervenções, de excesso de intervenção no trabalho de parto, só com um único objetivo, é de permitir ter deputado, ali uma valorização mais económica e financeira associada a esta questão, terminando mais uma vez agradecendo aquilo que tem sido o vosso trabalho, a vossa dedicação e todo o movimento social que têm desenvolvido em torno desta questão, porque é preciso levantar muitas consciências que estão muitas das vezes adormecidas para esta questão. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado, e pedindo desculpa pelo tempo, passa, e nós temos de facto uma reunião plenária às 3 horas, de modo que eu vos dou a palavra, mas agradecia a vossa capacidade de síntese para que pudéssemos cumprir o tempo dos 10 minutos. Muito obrigada. Olá, boa tarde, senhoras e senhores deputados. Muito obrigada por esta oportunidade de estarmos aqui representadas. Eu gostaria de começar aqui com 2 notas. A primeira nota seria o facto do OVO defender ferreamente a saúde pública e, portanto, o nosso foco será e é sempre o SNS para evitar as assimetrias que possam existir junto às mulheres. Gostava também, por isso, de dizer que todos os estudos que nós temos feitos até agora são de relatos que nos chegam por parte de mulheres privilegiadas que reconhecem o seu privilégio, e a nós preocupa-nos severamente aquelas mulheres que não têm o privilégio de chegar a essa informação que nós estamos a veicular, nem daquilo que se passa aqui na Casa do Povo, não é? Portanto, aquelas pessoas que têm mais fragilidades e que se sentem mais nas assimetrias que nós encontramos agora, são também uma grande preocupação que nós temos, nomeadamente mulheres de cultura cigana, mulheres negras, mulheres dos PAULOPs no corredor humanitário que já foi criado, que também foi suspenso durante a época Covid. Portanto, as nossas preocupações vão muito além daquelas mulheres que têm o seu privilégio reconhecido. Gostava também de destacar a importância de referir que a interrupção médica da gravidez e a interrupção voluntária da gravidez são também uma preocupação nossa. E gostava também de colocar aqui, e já respondendo a uma das questões que foi colocada, a questão de se ter feito... Nós temos aqui, por exemplo, algumas pessoas que são objetores de consciência, não é? E que também fizeram aqui algum entrave na assistência ao cuidado de saúde materna. Estas situações levaram que nós recebêssemos no Observatório também muitas mulheres que não tiveram o seu direito de interromper a sua gravidez devido a se encontrarem com vários objetores de consciência durante o seu percurso, e isso também é de tomar nota aqui nesta comissão. E tentando responder o máximo possível às questões que nos colocaram. Eu gostava de referir aqui uma das questões e de dirigir aqui uma das questões que foi a nível de quais os hospitais e quais as opções atuais que as mulheres podem encontrar neste momento. Eu devo dizer que aquelas opções que respeitem o que é veiculado pela Organização Mundial de Saúde, nenhum. Neste momento nós não podemos garantir que nenhum hospital em Portugal cumpra as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Esta é a verdade, é o facto. Há sempre algumas falhas, quanto mais não seja a falha da presença do acompanhante permanentemente, a falha do acesso do direito de autodeterminação da mulher, consentimento e recursos informados. Portanto, estas são, de facto, aquelas questões mais prementes. A falta de dados, também temos que apontar que a falta de dados é muito mais grave aqui no setor privado, porque tem aqui algumas liberdades em que podem não ser tão claras, não é? São tão claros os números e nós temos muita dificuldade em encontrar dados sobre a saúde no serviço privado. Temos aqui, eu estou aqui a tentar chegar aqui a todas as questões que nós temos, mas uma das mais importantes seria talvez a questão da política de proximidade, as taxas moderadoras e o fecho das maternidades. As taxas moderadoras, claro que nós repudiamos, obviamente iremos repudiar sempre qualquer serviço público que seja taxado a uma mulher grávida, principalmente que não tem forma de conhecer se aquilo que lhe está a acontecer é ou não grave, e estas situações acontecem por falta de proximidade. Portanto, o OVO também defende que deve existir uma política de proximidade muito grande, e estas políticas de proximidade, claro que não passam pelo fecho de maternidades, e claro que não passam por taxar as mulheres quando consultam
e quando se dirigem a uma unidade de urgências para pedirem ajuda. Eu também iria falar aqui sobre a questão do pós-parto, aqui levantada pelo Sr. Deputado João Dias, e a questão do pós-parto é de facto também uma grande preocupação nossa. Nós sabemos que a mortalidade materna acontece muito no pós-parto, sabemos que as mulheres, quando saem da urgência, quando saem da maternidade e quando já estão nas suas casas, têm uma consulta por volta das 6 semanas. Fora isso, não há qualquer outra preocupação ao nível da saúde da mulher no pós-parto. Temos também que apontar que não existem campanhas pró-aleitamento, que ajudem as mulheres a conseguirem amamentar, não é? O que a nível de pessoas com menos privilégio faz de facto um grande impacto, porque nós todos sabemos que o leite artificial tem custos acrescidos que são elevadíssimos, e sim, no pós-parto temos realmente grandes fragilidades, não se encontra grande acompanhamento nem durante a gravidez, e no pós-parto isto acentua-se realmente muito mais. Eu vou passar a palavra à minha colega Lígia Moraes, que creio que terá também aqui algo a acrescentar. Muito obrigada. Muito obrigada. Relativamente àquilo que foi dito sobre as unidades de cuidado materno ou os centros de parto normal, tudo isto faz com que vai aumentar o número de bebés aumentados, porque melhora as experiências de parto, o acompanhamento durante a gravidez é melhor, o acompanhamento pós-parto também é melhor, e temos também saber dividir as situações, ou seja, temos mulheres saudáveis com gravidez de baixo risco e temos mulheres com gravidez de alto risco, e nós temos que saber separar isto. Os obstetras estão para o alto risco e os enfermeiros estão para o baixo risco. E havendo esta separação, podemos agilizar muito o Serviço Nacional de Saúde, dando então as tais competências aos enfermeiros. É preciso uma reformulação muito grande e por isso também nós, como observatório, propusemos aqui e estamos sempre a propor que haja um projeto piloto, 1, 2, 3 hospitais. Aliás, se está em cima da mesa o fecho de 6 maternidades, vamos então fazer 6 projetos piloto nesses hospitais, já que eles vão fechar, se calhar testamos e vemos se realmente aquilo funciona ou não. É uma ideia. Nós temos é que arrancar com um projeto, que vamos para a frente com um deles e assim deste modo conseguimos realmente perceber como é que podemos fazer este acompanhamento e a divisão relativamente às mulheres grávidas de baixo risco e de alto risco. Agora vou passar aqui à minha colega Inês, que também tem uma palavra a dizer. Obrigada, Lígia. Eu queria só complementar um pouco o que a Lígia acabou de dizer, porque falou-se muito do colapso das maternidades e das urgências, e o que o OVO defende é que as casas de parto normal ou de parto sem risco são exatamente a resposta ao colapso das maternidades, porque cerca de 90% dos partos são partos de baixo risco e, portanto, podem ser acompanhados por enfermeiros especialistas em saúde materna e obstétrica em locais, inclusive até podem ser na urgência, mas nestas casas de parto podiam ocorrer também, o que retira todo um esforço aos serviços atuais da obstetrícia e, portanto, na verdade, uma das respostas ao colapso das maternidades é exatamente esta reestruturação dos cuidados e a transferência de alguma das responsabilidades para os enfermeiros especialistas em saúde materna e obstétrica, tal como é recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Outra das coisas que eu também queria aqui reforçar é exatamente esta política de proximidade que terá de ser reforçada inevitavelmente nos cuidados de saúde primários e que assenta na literacia da mulher grávida desde o início da sua gravidez, e isto não é possível de outra forma se não for reforçado os cuidados ao longo da gravidez, porque se não há literacia em saúde, não há literacia da gravidez, as mulheres inevitavelmente vão ter dúvidas, vão recorrer à urgência, até porque muitas mulheres não têm, mesmo grávidas, não têm acesso a médico de família e não têm forma de esclarecer as suas dúvidas. Portanto, inevitavelmente, uma mulher que não tem acesso a cuidados de saúde primário vai recorrer a uma urgência. Por isso, reforçar os cuidados de saúde primário vão melhorar isto em todos os níveis, mais uma vez tentando evitar o colapso das maternidades e dos serviços de urgência da obstetrícia, porque uma mulher mais informada terá mais capacidade de perceber o que se passa com ela, provavelmente vai recorrer de uma forma mais assertiva aos serviços de urgência e há uma melhoria da alocação dos recursos. Outra coisa também, esta melhoria dos cuidados de saúde primário, ou a proximidade dos cuidados de saúde primário, reforça também esta ideia
que a minha colega falou e que o deputado João Dias também disse, do pós-parto, porque o pós-parto acaba por ser, parece que nós nos preocupamos muito durante 9 meses e com o momento do parto, inclusive preocupamos especialmente com um dia específico, que é o dia do parto, e o pré e o pós acaba por ser um bocado esquecido, sendo que o pós é muito esquecido. E sem dúvida que a melhoria destes cuidados do pós-parto iria reforçar toda uma melhoria de cuidados e uma melhoria desta experiência que neste momento é bastante deficitária, especialmente no período do pós-parto. Queria também só aqui referir, por fim, mais uma coisa, que era esta questão das diferenças entre o público e o privado e das queixas que nós recebemos. Simplesmente verificar que existem hospitais privados que têm taxas de cesariana de 90% ou mais, já isto por si é um ato de violência obstétrica, porque estamos a ver que existe praticamente uma totalidade das mulheres a quem é oferecido um ato cirúrgico que não tem justificação. Neste caso até confundimos aqui uma prática médica com violência obstétrica que não se sobrepõem sempre, mas às vezes sobrepõem-se, e acho que só o facto de nós vermos que as taxas sem termos mais nenhum dados, porque mais uma vez reforçamos que a ausência de dados é incrível, o facto de existirem hospitais privados em que esta taxa é muito alta e em quase todos os hospitais, se não todos, a taxa de cesarianas no privado e de partos geotóxicos é muito superior ao do público, reforça mais uma vez que a violência obstétrica está presente em ambos os lados e muito provavelmente em percentagens superiores no privado. Isto, mais uma vez, também como nós reforçámos durante a nossa apresentação, pode dever-se muito provavelmente aos reforços financeiros que com um parto instrumentado ou com um parto por cesariana tem num privado, para além dos recursos que são alterados em termos de tempo. Uma cesariana é mais fácil de marcar, de ter as pessoas numa hora certa, em vez de um parto que é um evento imprevisível e que pode demorar dias, horas, ninguém sabe, e que dificilmente é remunerado de uma forma equivalente a um parto distóxico. Muito obrigada, agradeço a capacidade de síntese, agradeço também aos senhores deputados a participação neste grupo de trabalhos e naturalmente ao OBO reiterar os agradecimentos da vossa participação, na certeza de que as vossas preocupações serão também as preocupações de todos os grupos parlamentares, de que tudo farão e trabalharão para que possamos continuar a ter melhores cuidados de saúde à mulher. Muito obrigada. Muito obrigada.